Boa tarde, Natan. Boa tarde, Profeta Nervoso, o Bispo Alfredo e os demais que estão nessa luta contra o sistema da Universal. Bom, eu fui obreiro por 20 anos na Igreja Universal do Reino de Deus. E ali, quando eu entrei nessa instituição, eu estava passando um problema familiar. Na realidade, era familiar. E a minha mãe tinha ido nessa instituição e nos convidou. Isso foi na época de 98. E quando nós entramos na instituição, logo, acho que uns 4, 5 meses depois, eu fui montado colaborador, que na época era colaborador, depois obreiro. Aí fui me envolvendo com as coisas da igreja. Aí como eles queriam com um jovem, eu entrei muito jovem na igreja, eles queriam que o jovem fosse pastor, mandavam nós para Porto Alegre, participar do IBURD lá em Porto Alegre. Na época não era IBURD, mas é como se fosse IBURD. Então a gente começou a se envolver, me envolvi muito na Igreja Universal. Então eu comecei a morar dentro da igreja. E dentro da igreja a gente fazia propósito, fazia envelope a noite inteira. E quando o envelope não ficava pronto, o pastor ficava indignado, ficava bravo, chamava a gente de vagabundo, porque a gente só estava ali querendo comer, né? Comer, eles falavam, você quer comer aqui na igreja? Quem levava comida era nós. Nem comida eles nos davam. A gente passava a noite inteira ali. O que eles davam para nós era uma campa, deitar um colchão sujo, umas cobertas que a gente tinha que levar de casa para a igreja. Então, no meado de 2002, 2001, não me lembro direito, mas foi nesse ano aí, tinha um pastor ali da igreja, que era o pastor Gerson. E esse pastor, ele vendeu, na realidade, o jornal que as pessoas doavam. Tinha muito jornal lá no almoxerifado da igreja. Como eu trabalhava, cheguei do trabalho, era por volta de 2 horas da tarde, eu perguntei pro obreiro que morava junto comigo, falei, o que tá fazendo com esse jornal? Esses caras estão levando jornal lá pra cima, lá por trás da igreja. Aí ele falou, Fernando, o pastor, ele vendeu porque tá muito velho esse jornal. Olha só que ponto esses pastores são sanguessuga na realidade, né? Eles venderam, esse regional vendeu o jornal para os papeleiros. O jornal que deveria ser, entre aspas, para evangelizar, eles venderam para ganhar dinheiro mais ainda. Embora as pessoas doaram, né? Trabalharam para isso, e esse pastor não pensou em evangelizar. Porque na realidade, quando a gente estava dentro da igreja, ele queria que a gente colasse envelope, fazia limpeza dentro da igreja, e era muito difícil a gente sair para a rua evangelizar. Nem tinha, os obreiros também não saíam para evangelizar. Então, para você ver como é o trabalho deles, né? Não importa quem ofertou, quem doou aquele jornal. O que importa é que entrou dinheiro para ele, isso que importava. E foi passando, e naquele dia eu fiquei indignado, fiquei muito indignado. Depois chegou trocou de regional, chegou outro pastor, e eu falei, pastor, olha, eu sujei meu coração porque eu vi o pastor vendendo jornal. Não, irmão, tu não pode olhar pro homem, tem que olhar para Deus, porque Deus ele vai te abençoar. O homem é falho, sempre a mesma historinha, né? O homem tem que olhar só para Deus. Não importa o que acontece dentro da igreja, tem que olhar só para Deus. Então tudo isso me fez pensar, desde aquela época já pensar, mas eu lutava comigo mesmo, dizendo, não, esse é o diabo querendo me tirar da igreja, esse é o diabo querendo me afastar da presença de Deus. Hoje eu não vejo como o diabo, eu vejo que Deus queria já me livrar desde aquela época. Tá, foi passando os anos, tal, comecei a trabalhar na rádio. Eu não fui ser pastor porque eles viram que eu fiquei chateado com aquela situação. E eles passaram um pro outro. Passou para outro pastor e não me levantaram o pastor. Graças a bom Deus, eu agradeço até hoje por não ser pastor. Trabalhei na rádio. E a gente lá na rádio, a gente via cada coisa. Eu vi regionais, olhando para a obreira. Teve o segundo do regional que gritou comigo na época.
E eu falei para ele, olha só, pastor, respeita a sua unção, mas aqui na rádio eu sou funcionário da rádio, da igreja, eu não sou funcionário do Senhor, então o Senhor me respeita porque o Senhor é meu pai, você não é nada de mim. E naquela época lá o pastor ficou indignado, né? Não falou mais comigo, ficou emburrado. Olha, são situações que dentro da igreja que a gente vê hoje, é como a minha esposa falou. Quando a gente não fazia as coisas certas, eles ficavam bravos, ficavam indignados. Quando o obreiro não chegava direito, numa reunião de obreiro na hora certa, era cobrado. Por que tu não botou uniforme? Se na realidade a gente era voluntário, e se é voluntário, não tem que cobrar nada. Ah, mas tu que escolheu ser obreiro, tá? Mas escolhi ser voluntário para servir, aparentemente, a obra de Deus. Mas na realidade ali se torna uma escravidão. É uma escravidão total. E todas as vezes que a gente tinha que fazer algum evento, por exemplo, tinha choveu em Porto Alegre e as pessoas de Porto Alegre precisavam de alimento, de comida, de roupa. Aí eles falavam que a igreja ia ajudar. Falar para as pessoas. Na realidade, a instituição universal não colocou nada. Quem doou os alimentos, as roupas, foram os membros e os obreiros. A Universal não ajudou nada. E ela saiu, fizeram um vídeo com o bispo Adilson, com ela filmagem bonita, né, doando comida para as pessoas. E aí o bispo falando, a Igreja Universal está aqui ajudando as pessoas. Não. Quem ajudou foi os obreiros e os membros. E como a minha esposa falou, Fernanda, a gente doava as coisas para eles se beneficiarem, dizendo que a igreja ajuda. Na realidade, a igreja não ajuda ninguém. A Universal, ela só quer dinheiro. Aí quando participava da reunião de obreiro, em vez de receber uma palavra, porque a gente tinha, quando tá aqui neste mundo, a gente tinha lutas, guerras no trabalho. Chegava na igreja, o pastor já só xingava, humilhava os obreiros, tinha que prosperar, porque tinha que arrebentar, tem que fazer voto, se você não fizer voto, porque você não tem fé, se você não fizer, porque você não está olhando para Deus, você está olhando para a sua situação. Era uma humilhação total participar de uma reunião de obreiro. Aí quando, pode ver, agora não tem nenhuma vigília, né? Agora como eu saí da igreja também não estou participando, estou lá dentro, mas podia ter certeza, quando tinha vigília, era um propósito da justiça, um propósito que tinha, ou fogueira santa. Pode ser, é bem isso. Eles só fazem reunião na vigília quando tem um propósito de fogueira santa. E hoje, analisando, olhando bem, olha quanto tempo perdi nessa instituição. Quanto tempo eu perdi na Igreja Universal. Eu não vou dizer que não aprendi a lutar, isso sim. Mas se tu falar assim, tu prosperou, não. Eu não prosperei nada. Na instituição da Igreja Universal, eu não prosperei. Uma coisa que eu pensei, eu conversando assim, com a minha esposa, com o meu irmão que também, que era da igreja, ele falou bem assim pra mim, Fernando, nós ficamos 20 anos na instituição da Igreja Universal, dando dízimo. E nesses 20 anos, a Igreja Universal cresceu muito. Ficou rica, próspera. E nós, Fernando, que dava o dízimo, esperando a janela dos céus abrir, não se abriu. A gente não cresceu junto com a instituição Igreja Universal. Deveria ser inverso. Se você desse, se o dízimo, a realidade fosse cobrado até no dia de hoje. E nós também nós não somos judeus, porque a promessa foi para os judeus. Mas se for ver, olhar, pensar hoje, analisar bem hoje, nós só dávamos dízimo dobrado, dízimo, oferta. A gente não cresceu como a Igreja Universal, ela cresceu financeiramente. Se você está na Igreja Universal, é dizimista, é uma pessoa que há anos está lhe dando dízimo e tem uma vida amarrada, observa bem. Procure estudar bem o que a Bíblia diz sobre o dízimo. Então, é isso que quero que vocês pensem. Pense, a Igreja Universal, ela só tira dinheiro. Se você pensar, vou prosperar. Se você deu prosperou, ou se você ajuntou o dinheiro no banco, ele ia falar assim, se você tem, o pastor fala lá no altar, na fogueira santa, se você está guardando dinheiro no banco, é porque você não tem confiado em Deus, não. Porque se você tem dinheiro guardado no banco, se fosse eu em outro lugar, daria aqui no altar. Aqui no altar você vai arrebentar. Na realidade você se arrebenta. É terra seca, a terra improdutiva.
Você que está há anos, pensa aí, você que está há anos na Igreja Universal do Reino de Deus, há anos, você não tem nenhuma casa própria, você não tem um carro digno de andar. O carro que você tem, às vezes, é um carro velhinho, mas financiado. Se você é fiel dizimista, você não deveria ter uma casa boa. Se você é dizimista fiel, você não deveria ter um carro importado, um carro novo já. Não cai na ladainha desse povo. A Igreja Universal é uma instituição que só pensa no lado deles. E põe medo nas pessoas. Se você não for fiel dizimista, o devorador vai devorar, vai destruir a sua vida. O devorador tal, o destruidor. Bom, é sempre a mesma ladainha. Pessoal, acorda. Acorda, você que está ouvindo esse áudio. Você que está ouvindo esse áudio que eu gravei. Porque é para alertar. Eu fiquei 20 anos. E aí se você falar assim, você ficou 20 anos na instituição da Igreja Universal, por que só agora viu que não presta? Porque só agora a minha ficha caiu. Só agora eu vi. Parei para analisar, são 20 anos que não tive nada. E agora, graças a Deus, eu te digo assim, com todas as letras, graças ao meu bom Deus, eu tenho um carro que está no meu nome. Quando eu comprei o apartamento, tava na igreja, deixei o apartamento, as parcelas atrasarem, quase perdi o apartamento. E hoje estão em dia, graças ao meu bom Deus. E Deus não tem deixado faltar nada não. Deus tem suprido as minhas necessidades, a minha e da minha esposa. Tá bom, pessoal? Bom, Natan, esse é meu relato. Que eu fiquei 20 e poucos anos nessa instituição. Agora eu posso chamar de seita, né? Um sistema religioso, a seita da Igreja Universal. Eu perdi um bom tempo na igreja. Perdi de concluir minha faculdade porque eu ficava dentro da instituição direto. Eu tinha que estar dentro da Igreja Universal. Sempre aquele medo, tinha que estar na igreja, porque se eu não for na igreja, porque estou mal. E hoje eu vejo que fui muito burro. Muito burro mesmo, de não poder ter concluído minha faculdade, mas bola pra frente. Agora, a partir de agora, quer dizer, faz uns 6 meses que saí da Igreja Universal, vamos começar a lutar pela nossa vida, né? E as coisas vão se encaixar. Gostaria, se pudesse, Natan, por favor, o Bispo Alfredo mudasse a minha voz em respeito pela minha esposa, porque ela tem